Olha só, hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é tão simples que parece até meio óbvia, sabe? Mas ela tem um poder, um potencial de gerar um crescimento, assim, exponencial. O nome disso é discipulado. E a história que a gente vai ver é a prova disso, de como uma única pessoa, um único mestre, consegue, mesmo que indiretamente, chegar a mais de 100 mil pessoas. É impressionante. Então, o que é esse tal de discipulado afinal? Olha, não tem mistério. É basicamente o processo de aprender direto com um mestre. Imagina um jogador de futebol aprendendo tudo com o técnico dele. Ou, sei lá, um jovem aprendiz sendo treinado ali no dia a dia por um chefe mais experiente. Não é nenhuma teoria super complexa, não. É uma transferência direta, sabe, de conhecimento, de habilidade, de uma pessoa para outra. E para a gente entender o verdadeiro poder disso na prática, vamos viajar para a China. Lá, uma missão, que era secreta, durou 2 anos e acabou se transformando num movimento de crescimento assim explosivo. É o exemplo perfeito, sabe, de como essa ideia, quando se coloca ela em ação, cria um efeito cascata que é, uau, impressionante. Então, a base de tudo foi um compromisso, assim, fora do comum. Pensa só nisso. Durante 2 anos inteiros, um pastor se dedicou a uma única tarefa. Ele viajava secretamente para a China a cada 2 meses. E por quê? Para treinar, de forma intensiva mesmo, um grupo bem pequeno, de só 15 líderes. O objetivo era super claro, super focado. Passar para eles absolutamente tudo o que ele sabia. Ok, agora é aqui que a matemática por trás disso tudo fica fascinante. A gente vai ver o passo a passo de como aquele esforço inicial, super focado num grupinho de pessoas, começou a se multiplicar, a crescer e virou um movimento gigantesco. É o efeito dominó em ação. Então, o ponto de partida foi esse. Um pastor investindo todo o seu tempo e energia para formar uma base sólida. 15 líderes. Aí a primeira onda de multiplicação acontece. Cada um daqueles 15 líderes originais fez o quê? Repetiu o processo. Cada um deles treinou, em média, mais umas 12 pessoas. E, de repente, aquele círculo inicial se expande para quase 200 discípulos. Já começou a crescer. Mas não parou por aí. Claro que não. Esses quase 200 discípulos, por sua vez, voltaram para suas próprias comunidades e treinaram mais gente. E o que começou com uma pessoa, agora já tinha se tornado uma força de 1.500 obreiros, todos preparados. E com essa base sólida, bem treinada, chegou a hora de colocar tudo em prática. A hora da verdade. Em 1993, essa força de 1.500 pessoas se espalhou por toda a China para uma missão de 1 mês. E o resultado? O resultado dessa missão de um único mês é um número que, sinceramente, é difícil até de acreditar. O trabalho daquelas 1.500 pessoas resultou em mais de 100 mil novos crentes. É espantoso. E vale lembrar, né? Tudo isso começou com a dedicação de uma única pessoa a um grupo de apenas 15. A pergunta que fica claro é como? Como que um crescimento tão gigantesco foi possível? E ainda mais em segredo, com pouquíssimos recursos. A resposta, olha, não está em tecnologia, não está em grandes orçamentos, não nada disso. A resposta está na simplicidade do método. E aqui está o segredo de tudo. As ferramentas eram incrivelmente simples. Nada de tecnologia, nada de material caro. O conhecimento era passado como? Pela fala. Os alunos usavam o quê? Papel. Papel para copiar as lições. E a oração era a base espiritual de todo o trabalho. Era só isso. Simples, fácil de replicar e, como a gente acabou de ver, extremamente poderoso. A flexibilidade desse modelo também foi um ponto-chave, né? Porque as salas de aula não eram salas de aula. Eram encontros em casas, debaixo de árvores, em qualquer lugar que fosse quieto e discreto. Pensa bem, isso eliminou a maior barreira que existe para esse tipo de coisa, que é a necessidade de ter prédios, de ter uma infraestrutura cara. O aprendizado se tornou acessível para qualquer pessoa, em qualquer lugar. Agora, para a gente entender ainda melhor por que esse modelo de discipulado funcionou tão bem, vamos colocar ele lado a lado com uma abordagem mais tradicional, digamos assim, um modelo institucional de uma escola bíblica. E olha, as diferenças são gritantes. Fica muito claro quando a gente compara, né? De um lado, o modelo de discipulado. Ele é simples, focado em relacionamento, construído de pessoa para pessoa. E por causa disso, ele é ágil, é barato e consegue escalar, crescer de forma quase infinita. Já o modelo de escola bíblica é o oposto. É institucional, complexo, caro, super pesado na logística e tudo isso acaba limitando demais o alcance.
E só para a gente ter uma ideia do que significa esse pesado em logística, vamos fazer um exercício. Imagina só o que é preciso para organizar um evento de uma semana para só 500 pessoas. A coisa já fica complexa muito rápido. Os números dão a boa dimensão do desafio. Seriam necessárias 1.000 passagens de ônibus, 500 camas, 500 banheiros, material para todo mundo e, pasmem, mais de 10.500 refeições e bebidas. E tudo isso para uma única semana. A logística para um evento que é relativamente pequeno já é uma coisa gigantesca. Essa citação aqui resume o desafio perfeitamente. De onde viria o dinheiro para tudo isso? E o tempo? Tempo longe da família, do trabalho. E os professores, os prédios, as camas, a comida? A abordagem institucional acaba criando uma série de barreiras, de obstáculos, que o modelo de discipulado, por ser tão ágil e adaptável, simplesmente não tem. Isso tudo leva a gente para uma reflexão final, né? O que este caso da China sugere é uma pergunta bem direta. Onde é que está o verdadeiro poder de transformação? Será que está nas instituições grandes e complexas? Ou será que ele reside na simplicidade de um relacionamento, de uma mentoria, algo que qualquer um pode replicar, de pessoa para pessoa, e criar um impacto que, como a gente viu, literalmente não tem limites?